Bem, boa tarde. Eu acho que a gente pode começar, não? Eu queria, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre uma coisa a qual eu tenho me dedicado já há alguns anos a estudar, que são os sistemas universais de saúde, sistemas de saúde pelo mundo, mas com destaque para os sistemas universais. Doutora Zélia, boa tarde, bem-vinda. Então, é uma conversa, não é? Mas eu selecionei aqui algumas coisas para projetar, para não perder o fio da meada. Então, se vocês me permitem, eu vou projetar aqui. E aí, quando eu estou projetando, eu não enxergo vocês, não é? Então, alguém, por favor, me diga se já estão enxergando aí. Estão vendo? Não. Não, Ainda tinha não. colocado e saiu de novo, doutor Cupertino. Como é? Tinha aparecido e aí saiu a tela. Ué, que estranho. Então, deixa eu voltar lá. Agora foi. Sim, agora. Aí, muito bem. Opa. Muito bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os sistemas de saúde no mundo. Mas, para isso, a gente precisa saber onde é que começa essa preocupação com a saúde da população, né? A saúde como bem público, ela só começou a ser pensada no século XVII na Europa, mas só ganhou mesmo uma dimensão institucional com a preocupação do Estado com respeito à saúde no século XIX, com a institucionalização da higiene na França. A higiene entendida na época como uma parte da medicina e da administração pública que precisava existir para manter a população saudável. Um outro elemento que eu acho que é importante a gente referir é que a construção dos sistemas de saúde que vieram tempos depois não pode ser entendida de forma alheia ou dissociada à proteção social que foi construída ao longo da entrada em cena do capitalismo. E aí, se a gente fizer uma evolução histórica muito rápida, a gente vai encontrar lá atrás, né, em Florença, no século XIV, em Portugal, no século XV, especialmente com a rainha Dona Leonor, as organizações religiosas católicas, né? Aí nasceram as Santas Casas de Misericórdia, os hospitais de caridade, né? Nessa linha de preocupação com aqueles que não tinham meios para cuidar da sua saúde. Eram praticamente os mendigos, né? Os desvalidos. Mas tempos depois, já na Alemanha, no final do século XIX, o chanceler Bismarck, que foi o unificador da Alemanha, preocupou-se com a questão previdenciária e sanitária dos trabalhadores. E é interessante referir, eu acho que o momento atual é muito oportuno, que nessa mesma década, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica muito famosa chamada Rerum Novarum, né? Tempos novos, novos rumos, que construiu, por assim dizer, a chamada doutrina social da Igreja, criticando a exploração do trabalho, das crianças, sobretudo, das jornadas exaustivas, né, e fazendo um pouco coro com as preocupações do Bismarck, no sentido da proteção do trabalhador. Lá na Inglaterra, durante mesmo a Segunda Guerra Mundial, 1942, Lord Beveridge concebeu um sistema de saúde que em grande parte nós adotamos, que é um sistema de acesso universal financiado pelos impostos gerais, enquanto que o Bismarck ele idealizou alguma coisa pela qual as pessoas tinham que pagar. Era uma forma de seguro no qual você contribuía para ter
o benefício da assistência à saúde para você mesmo e para a sua família, e também a questão da aposentadoria. Então, a essa proteção social corporativista ou meritocrática, porque dizia respeito apenas a uma categoria profissional, ou as várias categorias, mas de maneira individualizada, corresponde os chamados sistemas de seguro, sistema de saúde do tipo seguro, também chamado de bismarckianos, exatamente em homenagem ao Bismarck, que são financiados com contribuições dos empregados e empregadores, embora às vezes possam contar com recursos de impostos, eu vou explicar como é que são essas coisas. A origem mais antiga desses sistemas são as chamadas caixas de assistência de previdência que existiram no Brasil também, né? Organizações por categoria profissional que conseguiam assistência médica de acordo com a sua capacidade financeira. Mas isso se traduzia em segmentação e em diferenciação dos cuidados. Então, as corporações mais ricas, evidentemente, que tinham um leque de cuidados muito mais vasto do que as corporações mais pobres. Que tipo de corporações? Os bancários, os comerciários, os trabalhadores e estaleiros de navio, nas docas, né? Os técnicos, né? Assim por diante, as diferentes categorias profissionais que se organizaram. Então, a sua origem, que eu já disse, remonta à Alemanha de Bismarck, e por isso mesmo são chamados de sistemas bismarckianos. Vale ressaltar que na América Latina predominam ainda hoje o sistema do tipo bismarckiano, onde as pessoas pagam para um seguro para que tenham algum tipo de benefício. Esse seguro podendo ser tanto público quanto privado, né? Então, nesses sistemas, as ações e serviços de saúde coletiva são de responsabilidade de um órgão público, o Ministério da Saúde ou alguma coisa equivalente, ficando esse seguro responsável pelo tratamento e a reabilitação, né, a hospitalização, as cirurgias, etc. Das caixas até os tempos de hoje, houve, somente depois das décadas que se seguiram a Segunda Guerra, uma uniformização dessas ações de serviço de saúde na Europa, graças à progressiva inclusão de novos grupos profissionais ao seguro social. E, além disso, num quadro na Europa de praticamente pleno emprego, isso resultou que a população, praticamente toda ela, fosse coberta. Ultimamente, não por causa dos imigrantes, né? Sobretudo dos imigrantes ilegais. Mas, há algum tempo atrás, uma década atrás, praticamente toda a população europeia, nos países em que adotaram esse sistema, estava coberta. Então, na prática, acabaram sendo sistemas universais, né? Embora a forma de financiamento fosse por seguro, né? Cada um tirando do seu bolso e pagando, o empregador também pagando lá um quinhão. Então, dito de outra maneira, a cobertura de quase 100% da população foi muito mais resultado da dinâmica do mercado de trabalho, da questão do pleno emprego, do que as alterações institucionais ou legais nesses sistemas de saúde. Eles simplesmente aproveitaram, né, ficaram na crista da onda desse pleno emprego que existiu na Europa até bem pouco tempo. Por outro lado, a proteção social do tipo social-democrata ou institucional redistributivo, ela é fundada na cidadania, inspirada na busca da aplicação de justiça social, que resultou nos chamados sistemas nacionais de saúde de caráter universal e financiado por impostos. O exemplo mais típico, mais emblemático, é o sistema inglês, né? Esses sistemas também são conhecidos como sistemas beveridianos, dado a sua referência histórica ao relatório Beveridge, de 1942, na Inglaterra. E esse distinto cidadão que aparece aí na tela é o Lord Beveridge, que concebeu e fez aprovar esse sistema pelo parlamento inglês, embora ele só tenha entrado em vigor depois da guerra, mas ele foi aprovado em plena Segunda Guerra Mundial. E há até uma história que eu nunca encontrei uma comprovação disso, mas atribui-se ao Beveridge a seguinte frase, muito combatido por aqueles que não queriam esse tipo de mudança. Eles queriam um sistema de saúde que atendesse os pobres.
E o Lord Beveridge teria dito que sistemas de saúde para pobres são sistemas pobres. E a gente concorda com ele, né? Porque os pobres não têm capacidade de vocalização, né? Não conseguem fazer com que as suas necessidades sejam vistas e sejam atendidas. Então, ele instituiu, graças a essa iniciativa, ele conseguiu instituir um sistema que fosse universal. Então, todo cidadão é coberto, independentemente da sua classe social, do seu poder econômico-financeiro, do seu grau de instrução, etc. Então, a partir de 1948, quando o NHS começou a funcionar, todo cidadão britânico passou a ter acesso gratuito à assistência à saúde, bastando para isso se registrar junto a um clínico geral, responsável pela atenção básica e por fazer a referência a especialistas de hospitais. E nisso o sistema inglês ainda não mudou, continua muito centrado na figura do médico e enfermeiro, mas praticamente não utiliza o conceito, a proposta de equipe multiprofissional, como nós fazemos no Brasil. Nesse aspecto, nós estamos muito à frente. Naquele momento, apenas 5% dos hospitais permaneceram na mão do setor privado. Os demais foram todos estatizados pelo Sistema Nacional de Saúde. Além do Reino Unido, esse sistema do tipo beveridiano, com serviços nacionais organizados pelo Estado e financiados com os recursos de impostos, existe hoje na Dinamarca, na Espanha, desde os anos 80, na Finlândia, Grécia e Itália, em 78, em Portugal, em 79, no Brasil, em 88, com a Constituição, e na Suécia. Vocês veem que praticamente a Europa toda, à exceção da Alemanha, que continua lá com o seu sistema bismarckiano, praticamente todo mundo adotou esse sistema. É bem verdade que hoje já não existem mais sistemas bismarckianos ou beveridianos puros. Cada um deles tem uma certa mescla com outro sistema. Por exemplo, no sistema bismarckiano, o Estado acaba assumindo a responsabilidade sobre as chamadas populações vulneráveis, especialmente pelos desempregados. Então, nesse aspecto, se assemelha muito a um sistema universal. E nos sistemas universais do tipo beveridiano, como, por exemplo, em Portugal ou na Itália, às vezes há algum grau de copagamento por parte do usuário, né? Então, se parece com o sistema bismarckiano, porque a pessoa tem que contribuir de alguma forma. Agora, uma coisa interessante com respeito a Portugal, que inscreveu na sua lei que estabelece o Serviço Nacional de Saúde, que o serviço é tendencialmente gratuito. Não diz que é gratuito, mas diz que é tendencialmente gratuito, porque algumas coisas são pagas. Agora, tem um outro sistema de proteção residual, social, que a gente chama de residual, onde o Estado somente se responsabiliza por proteger os mais pobres, deixando que cada um compre serviço de saúde no mercado. E aí você já pode adivinhar de quem é que eu estou falando, né? O exemplo clássico são os Estados Unidos da América. Os programas públicos de proteção à saúde só foram introduzidos em 1965, quando Lyndon Johnson era presidente, e se dirigem apenas aos mais necessitados. O Medicaid, financiado por impostos, e parcialmente aos aposentados, que é o Medicare, financiado por contribuição compulsória e com algum recurso do governo. Aqueles que não têm renda suficiente, embora não sejam considerados pobres pela legislação, não estão cobertos nem pelos programas públicos, nem pelos seguros e planos privados de saúde. Então, é o pior dos mundos, né? Com o Obamacare, isso mudou um pouco. O Obama conseguiu, embora nos Estados Unidos, você sabe que cada estado tem autonomia para decidir as leis. Por exemplo, em alguns estados o aborto é permitido, em outros não. Em alguns estados se adota a pena de morte, em outros não. Mas o que fez o Obama, né, o chamado Obamacare? Ele obrigou que todo cidadão tivesse que ter um seguro-saúde, fosse ele público, fosse ele privado. E isso reduziu bastante o número de pessoas sem seguro. Mas nós vimos na pandemia que foi um problema muito grave, porque como houve diminuição da atividade econômica, né, muitos desses seguros são pagos, em grande parte, pelo empregador, as pessoas perderam o emprego e, consequentemente, perderam o seguro de saúde. Então, foi uma situação muito dramática. Hoje, há uma estimativa
diz que cerca de 46 milhões de americanos não têm nenhum tipo de cobertura em caso de doença, mesmo com o Obamacare. Apesar disso, os Estados Unidos são o país que mais gasta em saúde no mundo, tanto em termos per capita, quanto em proporção do produto interno bruto. Aqui eu vou trazer dois dados, um mais antigo, que é este aqui de 2011, que mostra que o gasto per capita em saúde foi de $8.500, e o gasto total correspondeu correspondeu a 17% do produto interno bruto. Isso demonstra uma grande ineficiência do gasto nesse país. Já em 2021, os Estados Unidos passaram a gastar quase 18% do PIB, portanto, 1% a mais, enquanto a média dos países da OCDE foi de apenas 9,6%, e o Brasil está nessa média aí. Em contrapartida, dentre os dados levantados, o grupo indicou que o país possui menor expectativa de vida ao nascer, isso foi um trabalho científico da comunidade das nações, britânica das nações, as maiores taxas de pessoas com múltiplas doenças crônicas e de morte por causas evitáveis ou tratáveis, e os maiores índices de mortalidade materna e infantil. Ou seja, a saúde nos Estados Unidos da América é uma coisa catastrófica. Quais são os desafios atuais desses sistemas de saúde todos, inclusive o nosso? Primeiro, as alterações demográficas, o envelhecimento da população. Eu li os jornais de ontem, lá da província do Quebec, e foi lançada uma grande discussão com a sociedade para saber a respeito de como é que eles devem reformar o sistema de saúde. Por quê? Porque a população envelheceu. Envelheceu e os custos aumentaram muito, né? E, ao envelhecer, nós temos as modificações também no perfil epidemiológico. Hoje as pessoas adoecem, e muitas vezes com comorbidades, né, com doenças crônicas de duração prolongada, e que acabam encarecendo para os sistemas universais de saúde a manutenção dos cuidados de saúde. Mudanças econômicas, não é? Em geral, os orçamentos públicos não crescem na mesma velocidade das despesas, né, e nem das inflações, né? Então, isso é um problema muito sério. Transições democráticas, né? Nós temos visto, e aí o exemplo continua sendo, o mau exemplo continua sendo os Estados Unidos, a restrição de direitos, né? O Trump fazendo cortes profundos, afetando e assim, trazendo consequências muito sérias para a saúde da população em médio e longo prazo. Passagens entre diferentes fases do ciclo de vida, né? A aceleração, por exemplo, da maturidade feminina, né? As meninas com menarcas mais precoces, por exemplo, inovação ou reforma dos sistemas de serviços de saúde, exatamente nessa tentativa de equilibrar a receita e a despesa, e também a questão da incorporação das tecnologias, que já está ali embaixo, e que também trazem um gasto, um acréscimo de gasto importante. Os fluxos entre serviços de saúde, evolução para sistemas universais, alguns países no mundo tentam fazer isso, embora com dificuldades, especialmente de natureza financeira. O conflito conceitual entre direito universal à saúde e cobertura universal, a OPAS e praticamente todos os sanitaristas latino-americanos se colocaram contra essa proposta da Organização Mundial de Saúde, porque cobertura universal sem garantia de acesso apenas categoriza, estratifica as pessoas e elas passam a ter acesso à saúde na proporção da sua capacidade de pagamento, que vai totalmente contra considerar a saúde como um direito universal e não como uma mercadoria. A incorporação tecnológica, eu já mencionei, o paradoxo entre promoção da saúde e interesses econômicos. Nós sabemos que muitas das doenças crônicas ou das condições crônicas, elas são evitáveis com hábitos saudáveis de vida, né? Mas como falar de promoção da saúde, de hábitos saudáveis de vida, se os alimentos saudáveis são muito mais caros, né, do que as porcarias que nós vemos aí todos os dias nos supermercados, né, os ultraprocessados. Então, há sempre um conflito entre a promoção da saúde e os interesses econômicos que movem os países, né?
especialmente a indústria alimentícia. A incompatibilidade entre as lógicas do setor público e do setor privado, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, porque o setor privado faz melhor, faz nada, né? E a lógica do setor privado é o lucro, e a gente não recrimina, é a lógica deles, a gente respeita. Só que quando você fala em saúde, saúde não é mercadoria, né? Então, a lógica do setor público é de prestar serviços em retribuição ou em contrapartida à arrecadação de impostos que ele tem. A questão das desigualdades e iniquidades sociais em saúde, isso existe em todos os países do mundo, alguns mais, outros menos. No Brasil, isso é um fator muito, muito forte, mas em todos os países nós temos situações de desigualdade. O modelo assistencial mais adequado para fazer face a essas transformações havidas tem sido aí uma pregação de muitos anos, especialmente do professor Eugênio Vilaça Mendes e do CONAS, quando ele propõe a planificação da atenção à saúde, na tentativa de mostrar que o modelo clássico, tradicional, que nós a vida toda desenvolvemos, é um modelo que já não responde às necessidades da população, porque o que hoje predomina são condições crônicas e não mais condições agudas. As preocupações com respeito à força de trabalho, tanto na qualidade da formação, quanto na sua distribuição espacial, né? Nós temos no Brasil um grave problema da proliferação das escolas médicas de baixa qualidade, e quando eu digo escolas médicas, não são apenas escolas médicas, mas escolas de enfermagem, de outros cursos na área de saúde, né? E a distribuição muito desigual no território, né? Não há atrativos para se interiorizar os profissionais, né? E parece que a gente continua a insistir sempre com a mesma estratégia que sempre deu errado, né? Eu não concebo fazer essa interiorização sem que ela esteja ligada a um processo de desenvolvimento. Mas sem isso, a pessoa não vai nunca ser condenada, entre aspas, a permanecer numa região longínqua, porque ela quer educar os seus filhos, ela quer que eles tenham acesso a uma boa escola, ele quer ir ao teatro, ao cinema, ela quer ter uma internet de qualidade, e essas coisas todas têm que ser vistas da perspectiva de um projeto de desenvolvimento. E, por último, e não menos importante do que tudo isso que eu falei, um financiamento estável e suficiente, né? Coisa que em todos os países é problemático e no nosso em particular. Uma reflexão muito ligeira, antes da crise dos anos 70, que teve reflexo muito negativo sobre a situação financeira do sistema de proteção social, especialmente na Europa Ocidental, especialistas de vários matizes ideológicos já apontavam a existência de uma certa fragilidade no financiamento do sistema de saúde. Quais os problemas? O ritmo de crescimento das despesas, principalmente na área da saúde e da aposentadoria, e a queda da relação contribuintes com segurados, decorrente do envelhecimento da população e da própria maturidade dos sistemas. Ou seja, nós temos hoje populações de aposentados que são cada vez mais volumosas, mais expressivas em todos os países, e, consequentemente, uma alteração, uma queda dessa relação entre aqueles que contribuem e aqueles que recebem os benefícios, né? No caso da saúde, o que foi apontado para o crescimento da despesa, a extensão e a melhoria da cobertura, isso é inegável, né? Os sistemas sempre tiveram essa aspiração, e as sociedades sempre exigiram isso, e é natural. O maior grau de exigência do usuário, o envelhecimento da população, que eu já falei, a alta de preços de bens e serviços, e a introdução e o desenvolvimento de tecnologias mais sofisticadas e onerosas. E é interessante que na saúde, quando você tem, muitas vezes, uma tecnologia mais moderna, ela não, a que a precedeu não desaparece. Por exemplo, o raio-x. Não é porque a gente tem hoje ressonância magnética que deixamos de ter raio-x simples de abdômen. Continua existindo. Então, são coisas que vão se somando, vão se superpondo e, consequentemente, aumentando o preço, né? O grau o custo. O grande desafio hoje, em matéria de assistência à saúde, é encontrar alternativas de gestão que permitam não retroceder com relação à universalização dos países em que isso já se conseguiu, como é o caso do Brasil, e naqueles onde esse direito ainda não foi conquistado, ou seja, universalizar o direito à saúde, o desafio é levar a assistência para o conjunto da população com uma gestão competente e com financiamento suficiente, pois parte importante
dos determinantes da elevação dos custos, coloca-se como uma realidade universal. Todos os países estão enfrentando esse problema. De qualquer forma, a restrição financeira aparece como um determinante maior. Contudo, para além das aparências, eu lembro que tudo isso aí se resume a escolhas da sociedade. Então, a sociedade é que tem que dizer se ela quer continuar a considerar a saúde como um direito, e, portanto, de acesso universal, ou se ela vai limitar esse direito. Né? Então, dentre as alternativas a que eu defendo, é de conceber e conceder prioridade à saúde enquanto considerada como um direito de cidadania. Entretanto, nós sabemos que essas escolhas e a priorização no campo das políticas públicas são sempre políticas, consequentemente, resultado de interesses e embates presentes na sociedade que acabam se materializando nas discussões dos nossos parlamentos. Esta é uma publicação muito interessante que foi feita pelo CONAS, uma avaliação da eficiência do gasto público, e eu queria só mostrar, já caminhando para o final, essa publicação de 2023, mostrar alguns dados que são preocupantes. Por exemplo, aqui nesse gráfico, nessa figura, nós temos o gasto total, somando o gasto público e o gasto privado, em saúde per capita nos países da OCDE e nos países da América Latina. Dólar por poder de compra, baseado em 2018. Vocês vejam que, em primeiríssimo lugar, estão lá os Estados Unidos da América com mais de 10 mil dólares per capita quando você soma público e privado. E o Brasil com 1.531. Então, você vê que há uma distância imensa. Né? E aí, quem é que está em volta do Brasil? Colocando mais recursos, tanto públicos quanto privados. Vamos ver os nossos vizinhos. Argentina colocou 1990, naquela época. O Uruguai, um pouco mais, 2.169. O Chile, um pouco mais, 2.306. E a média da Europa foi de 2.967. Embora alguns países tenham um gasto total um pouquinho maior, mas a média europeia foi de 2.967. Esse outro quadro é o gasto total, público e privado, como percentual do PIB. Então, vejam que os Estados Unidos continuam lá com 17% em 2018, o Brasil com 9,5%. O Brasil está numa faixa muito adequada. Quando você vê os países da OCDE, estão todos aí entre 9 e 10, né? Alguns até um pouco menos do que o Brasil, como é o caso da Espanha, da Finlândia. Mas isso é o gasto total, com relação ao produto interno bruto. O problema está aqui, que é o gasto público. Nós nos orgulhamos de ter no Brasil um sistema público. Mas vejam só, quando você vê o gasto público em saúde, como proporção do PIB, o Brasil gasta apenas 4%. É muito pequeno. A média da Europa é 6%. A média dos países da OCDE é de 7,3%. Né? E aí, quando você vê o gasto privado, no Brasil é 5,5%. E veja que os outros países europeus, e mesmo países latino-americanos, como a Colômbia, o Peru, estão muito abaixo disso. Então, isso nos leva a um outro quadro que é mais fácil de entender. Enquanto nós estamos muito bem posicionados como gasto total em saúde, despesas tanto do setor público quanto do setor privado, vejam lá embaixo, no último quadro escrito Brasil, a evolução entre 2019 e 2021. A maior parte do gasto do Brasil, com relação ao PIB, é privado. Então, daqueles 9,7% do PIB, 5,7% são gastos privados e apenas 4% de gasto público. Então, na verdade, o setor privado, gastos com planos de saúde, gastos com medicamento, sobretudo as famílias mais pobres, que gastam muito com medicamento, conseguem ser maiores esses gastos
do que o gasto público. Ao contrário, quando você vê Alemanha, França, Reino Unido, você vê que o gasto público é predominante e o gasto privado é praticamente residual. Veja lá, na França, 9,3% gasto público em 2019, 10,4% em 2021, e o gasto privado variando de 1,8% e 1,9%. No Reino Unido, entre 2,2% e 2,1%. No Brasil, 5,8%, 5,9%, 5,7%. Então, este é um grave problema que nós precisamos enfrentar. Agora, a gente não esmorece, né? Mas o que dá tristeza é que entra governo, sai governo e o gasto público em saúde não se altera. Tá? Então, era isso que eu queria partilhar com vocês. Eu agradeço a atenção e fico à disposição de todos. Muito obrigado. Ou as coisas foram claras demais ou escuras demais, não é? Parece que o gato comeu a língua do povo. Ninguém se aventura. E então, pessoal, nenhum comentário? Vocês estão de acordo com o que eu falei? Estão contra? Querem discutir alguma coisa? Contrapor? Rosângela, estou vendo aí, obrigado pelo seu comentário. Esse filme do Michael Moore, eu costumo usar nas minhas aulas. Ele só tem um problema. Ele é tendencioso, né? Porque ele endeusa o sistema de saúde cubano, que também tem problemas. Né? Então, ele não é tão imparcial. Mas quando ele enfoca o sistema, não o sistema canadense, porque o sistema canadense não existe, mas quando ele enfoca o sistema das províncias canadenses, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, e ele termina com Cuba, ele dá um panorama muito bom. Né? Dá para a gente ter ideias bastante interessantes a respeito desses sistemas de saúde. E acho muito boa a cena quando ele entrevista um velhinho lá em inglês, e que ele pergunta o porquê, né? Por que o sistema inglês é responsável por tamanha satisfação? E o velhinho responde, democracia, democracy. É uma cena muito tocante. E é bom lembrar que nas Olimpíadas de Londres, houve, naqueles blocos de desfile, a turma do Serviço Nacional de Saúde inglês, que desfilou e foi muitíssimo aplaudido, que a população realmente tem o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde, como uma aquisição de cidadania. Bom, aqui no chat tem um link para avaliação da reunião, né? Eu peço a gentileza daqueles que quiserem fazer a avaliação para que a gente possa procurar sempre melhorar, né? Cada vez mais. Bem, eu vou ainda esperar um minutinho. Eu prometi a Maria José que seria uma conversa de uma meia hora. Doutora Zélia, obrigado pela pergunta. Eu acho que a América Latina, ela fez uma... Vocês leram a pergunta, né? Cobertura universal e sistemas universais. Para minha grande tristeza, a Organização Mundial de Saúde, já faz muitos anos, não escreve mais sistemas universais de saúde em nenhum documento. Segundo os estudiosos, pesquisadores que eu tenho consultado, isso se deve pelas pressões dos organismos financeiros internacionais interessados nessa tal de cobertura universal. Para quê? Para dar lugar, abrigar o interesse das grandes seguradoras
internacionais, especialmente norte-americanas. E essa história de cobertura versus sistemas universais é um jogo semântico, não é? Porque não há nenhuma garantia de acesso nesse conceito de cobertura universal. Tanto é que a Organização Pan-Americana e mais os sanitaristas latino-americanos se opuseram frontalmente e registraram esse protesto na Organização Mundial de Saúde e não concebiam cobertura universal sem garantia de acesso. Felizmente, o Brasil não entrou nessa, eu participei, isso já tem um bocado de tempo, nem lembro mais que ano foi, a convite da OPAS em Washington, ao lado do professor Francisco Campos, da UNASUS, do Luiz Facchini, lá do Rio Grande do Sul, e apenas o Brasil e a Costa Rica se opuseram ao conceito de cobertura universal. O pessoal da OMS que estava lá, todo defendia isso, né? Mas cobertura universal é aquela imagem que eu usei, né? A pessoa passa a ter acesso ao pedaço de saúde que ela conseguir pagar. E isso é muito sério. Isso é a negação da saúde entendida como direito. Por isso é que no Brasil nós temos que continuar a lutar para conservar e para aprimorar o nosso sistema. Porque não fiquem tranquilos, não. Os atentados, né, contra o SUS são cotidianos. Né? Então, se nós não estivermos alertas, as coisas acontecem. Né? E veja bem, os seguros privados, né, só não foram acoplados ao Bolsa Família no governo Dilma, porque Mário Schaeffer e Lígia Bahia escreveram um artigo fortíssimo na Folha de São Paulo, denunciando que teria havido uma reunião no Palácio do Planalto com seguradoras estrangeiras, porque o Bolsa Família ia oferecer um plano popular de saúde, como está sendo veiculado agora pela ANS. A possibilidade de um plano popular de saúde, ou seja, você vai ter a saúde de acordo com a sua capacidade de pagamento. Fragmentação, né, engodo, né, malandragem, para alguém ganhar dinheiro. Bom, a gente vai ficando velho, a língua fica solta, né? É melhor parar por aqui. Bom, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu tenha, pelo menos, contribuído para aumentar, porque eu acho que minhoquinhas na cabeça todos nós temos, né, com essa história. Mas, pelo menos, para aumentar o número de minhocas na cabeça. Eu acho que a gente precisa estar sempre alerta e atento com relação a isso. Né? E viva o SUS. A Zélia ergueu a mão, Maria das Graças também. Eu não sei quem é que ergueu primeiro. Deixa eu olhar aqui, por aqui, acho que tem jeito de saber. Só um minutinho. Eu sou muito ruim com esse negócio aqui. Vamos ver se ele me dá uma pista. Quem levou a mão? Quem levantou a mão? Deixa eu ver. Não, aqui não fala. Então eu vou aqui aleatoriamente. Doutora Zélia, faz favor. Tem mais alguém? Agora as mãozinhas acabaram. Desapareceram aqui para mim. Bom, gente, quem quiser fazer alguma colocação... Não, doutor Fernando, não era uma pergunta, era só para lhe parabenizar mesmo. Ah, tá bem. As considerações foram bastante claras em relação ao sistema universal e à cobertura. Viu? Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Se for um aplauso, obrigado então, gente. Olha, foi um prazer ter estado com vocês. Um grande abraço, uma ótima semana para todos nós. Obrigado.